senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano pra ser artista. Meu filho, nunca ouviu falar em artista nacional, não? Mas história de amor bonita mesmo, só nesses filmes. É, mas quando a mocinha nacional é bom que o beijo já vem traduzido, né? Deixa de ser besta que eu não lhe dei essa ousadia. O Nerdice de hoje já veio traduzido, sem I love you, que quer dizer morena em francês. Vamos falar de cinema brasileiro. E quando você vai pesquisar, a história do cinema brasileiro é cheio de lutas, reviravoltas emocionantes e muita arte feita por muita gente boa no que faz. O cinema brasileiro pode ser dividido em épocas muito distintas, que de certa forma moldaram as produções nacionais no decorrer aí de mais de um século da sétima arte no país. E o pontapé inicial no Brasil foi em 1896, quando foram exibidos no Rio de Janeiro uma série de filmes curtos retratando o cotidiano nas cidades europeias. Os irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto podem ser considerados os primeiros cineastas do país, já que realizaram aí gravações da Baía de Guanabara em 19 de junho de 1898. E embora não exista nenhum registro desse material, a data é considerada até hoje o Dia do Cinema Brasileiro. E ali entre 1907 e 1910, numa época em que a falta de eletricidade dificultava muito a implantação de salas de cinema, a maior parte dos filmes exibidos era importado principalmente aí da Europa. E os primeiros filmes gravados no país foram, em sua maioria, documentais. O curta-metragem Os Estranguladores, de 1908, de Francisco Marzullo e Antônio Leal, é considerado a primeira película de ficção do Brasil. Já o primeiro longa-metragem foi O Crime dos Banhados, de 1914, dirigido por Francisco Santos. As produções de ficção, conhecidas como filmes posados, eram realizadas pelos proprietários das salas de cinema do Rio de Janeiro e também de São Paulo. E muitas das histórias eram inspiradas em crimes reais, mas havia algumas comédias por ali também. Os chamados filmes cantados, nos quais os atores dublavam a si mesmos por trás da tela, também fizeram muito sucesso nesse período. Muito intensa, passeando pela mata, tinha cores cambiantes. E outra fórmula aí bem sucedida junto ao público eram as adaptações para o cinema de obras literárias. Já com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, as salas de exibição brasileiras passaram aí a ser dominadas pelos filmes de Hollywood, o que também enfraqueceu o cinema local. Já na década de 1930 foi criado o primeiro grande estúdio do Brasil, o Cinédia. Mas nessa época o público gostava mesmo era do cinema clássico de Hollywood, com as suas narrativas lineares, com início, meio e fim bem definidos ali e geralmente com finais felizes. E foi daí, justamente, que surgiram as histórias românticas, musicais, com grandes cenários e estrelas como Carmen Miranda. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. E daí por diante, meu povo, o cinema nacional começou a brilhar mais forte. O primeiro filme brasileiro a vencer o Prêmio Internacional no Festival de Cannes foi O Cangaceiro, de 1953, de Lima Barreto. E já do outro lado da moeda, as chanchadas, que eram filmes cômicos, musicais, de baixo orçamento, falavam principalmente sobre o nosso carnaval, com tramas fáceis e apelo popular, mas, embora o público realmente gostasse das chanchadas, as críticas consideravam elas bem ruins, talvez por isso o gênero não durou muito não, viu? E é justamente por aí nessa época que surge o cinema novo e o de grude, como o filme Rio 40 Graus, de 1955, de Nelson Pereira dos Santos.
uma leva de jovens cineastas passou a questionar aí as tentativas, sabe, da indústria cinematográfica brasileira de imitar Hollywood e começou a focar mesmo em temáticas populares, com preocupações de cunho social e também político, e nessa busca aí pelo realismo em favor de uma arte mais autêntica. E a estética da fome, que é esse termo criado por Glauber Rocha, surgiu com o cinema novo, inspirado nas obras de baixo orçamento das produções neorrealistas italianas e da Nouvelle Vague francesa. E em um país subdesenvolvido, os poucos recursos se transformaram em estética. No melhor estilo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, esse movimento repercute até hoje, inclusive na cultura cinematográfica mundial. Glauber Rocha dirigiu alguns dos filmes que se tornaram assim símbolos do cinema novo, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, além de Vidas Secas, de 1963, de Nelson Pereira dos Santos, e Os Fuzis, de 1964, de Rui Guerra. Já o eixo mais ousado ali, em pleno regime militar, entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, optou por um movimento mais radical, o cinema marginal, ou o de Grude, que brinca com a palavra underground. E é aqui que a gente conhece a estética do lixo, proposta por esses diretores, que rejeitavam essas fórmulas mais tradicionais de narrativa e buscavam um cinema experimental, sabe? Como Rogério Sganzella, do filme O Bandido da Luz Vermelha, e Júlio Bressani, do filme Matou a Família e foi ao cinema. E depois de uma crise bem complicada aí em 1980, que veio com a chegada dos videocassetes aqui no país, o longa Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles, marcou a retomada do cinema brasileiro. E com muito sucesso, o filme foi indicado a 4 Oscars, de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor direção de fotografia e também de melhor edição, além de ter recebido o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro. E esse sucesso aí de crítica e de público também, né, deu novo fôlego ao cinema nacional contemporâneo brasileiro. E junto com Cidade de Deus vimos outras produções, como Alto da Compadecida, de 2000, dirigido por Guel Arraes, Carandiru, de 2003, de Hector Babenco, e Tropa de Elite, de 2007, de José Padilha. Aliás, Tropa de Elite é considerado um dos maiores fenômenos nacionais, já que ele ganhou fama por meio de cópias de DVDs piratas e somente depois que ele foi conquistar o público nos cinemas pelo boca a boca. Fantástico! E agora, já consideradas mais vendáveis, as produções independentes brasileiras vêm ganhando aí cada vez mais espaço nos festivais de cinema internacionais, com destaque para cineastas como Kleber Mendonça Filho, de Aquários e O Som ao Redor, Ana Mui Laerte, do filme Que Horas Ela Volta, Petra Costa, de Helena, O Homo e a Gaivota, e Daniel Ribeiro, de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E você acha que acabou? Depois do intervalo a gente vai mergulhar a fundo no que realmente interessa, os filmes. Não sai daí que eu volto já. E como todo bom roteiro, a história do cinema brasileiro está cheia de luta. Apesar de termos conquistado um espaço super importante e precioso, o debate sobre a presença ou a ausência do cinema brasileiro nas salas de cinema do país não vem de hoje, viu? Para você ter uma ideia, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, divulgou o painel de indicadores de mercado de exibição de 2023 e aqui fica muito claro o impacto da pandemia no público e também na renda. A participação dos filmes nacionais, que eram de 13,3% em 2019, antes da pandemia, foi para 4,2% em 2022 e está em apenas 1,4% em 2023. Para te convencer de uma vez por todas que o cinema nacional não só vale o seu tempo nas salas de cinema e nas plataformas de streaming,
como também é bom, ou até melhor que muitas das produções internacionais por aí, eu vou chamar ela, defensora da cultura nerd local, Tutuia, com o Guia Nerdice de hoje. E aí, Sayaka, e aí, pessoal? Hoje eu vou começar o Guia Nerdice indicando um novo filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, que olha, eu tô na torcida para que esse Oscar seja finalmente vingado e conheça aqui as terras brasileiras. Na história a gente acompanha uma família grande e feliz que vive ali na década de 70, em plena ditadura militar. Até que um dia o pai dessa família, o Rubens, que é interpretado aí pelo Selton Mello, é levado por militares e acaba desaparecendo. Sua mulher, Eunice, luta ali para descobrir onde é que ele tá. Eunice mais nova é vivida ali pela Fernanda Torres e Eunice mais velha é a maravilhosa Fernanda Montenegro. Então eu chamo todo mundo aí para assistir Ainda Estou Aqui, que tá disponível nos cinemas. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E já puxando Fernanda Montenegro, eu indico aqui Central do Brasil, que conta a história de Dora, uma ex-professora que ganha vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas. Um dia, Josué, uma criança de 9 anos, acaba ficando sozinho depois que a mãe dele é morta em um acidente de ônibus. Mesmo Dora não querendo, acaba ajudando Josué a encontrar o pai que ele nunca conheceu e ele sai aí procurando pelo interior do Nordeste. O filme é bem emocionante e é um dos principais filmes brasileiros que está disponível aí na Netflix. Central do Brasil. E a minha outra indicação é Lisbela e o Prisioneiro, que conta uma das histórias mais lindas do nosso cinema aí brasileiro, que é o amor entre Lisbela e Leléu. Lisbela, que é vivida pela Débora Falabella, conta a história de uma jovem que ama cinema, que vive sonhando aí com os atores de Hollywood e acaba encontrando Leléu, o nosso Selton Mello, que é um malandro aí, conquistador. Só que no filme eles têm que resolver aí vários problemas, porque Lisbela já está noiva e Leléu tá jurado de morte. É um dos meus filmes brasileiros preferidos, é lindo, é engraçado, é poético e é obrigatório nessa lista. Então corre lá na Globoplay, porque Lisbela e o Prisioneiro tá disponível por lá. Me disseram que você... Eu fugi. Mas eles podem... Não tenha medo. Eu queria te dizer que... Eu também te amo. E por falar em malandro e Selton Mello, não dá pra esquecer de O Alto da Compadecida, com Chicó como Selton Mello e João Grilo no Matheus Nastergalli. É um clássico de Ariano Suassuna e ele realmente não pode ficar de fora da nossa lista. Conta a história de dois nordestinos aí que lutam pelo pão de cada dia, enganando o povo de Taperoá. Também é um clássico do nosso cinema e vale lembrar que O Alto da Compadecida volta aos cinemas agora em dezembro, dia 25, com O Alto da Compadecida 2. Com certeza vai voltar aí com novas aventuras e novas mentiras também. Então já se prepara aí pro 2 assistindo 1 no Globoplay. Mentira com fé nem sempre é pecado. Não sei que, de fructorum, amém. Não sei. Só sei que foi assim. E para saber de mais filmes, eu te indico me seguir lá no Instagram, @tutuia.com.br, que eu tô sempre indicando filmes e séries por lá. E o Guia Nerdice fica por aqui e eu te vejo no próximo programa. Cheiro! É isso aí, meu povo, e é como diz Chicó, não sei, só sei que foi assim. E depois desse papo nerd, com gostinho de casa, o Nerdice se compromete a continuar a sua jornada em busca da democratização do conhecimento, da divulgação do cinema nacional e também do fim da estereotipação, seja lá do que for. E se você gostou do nosso episódio de hoje, cheio de sotaque, lero-lero, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E segue o Crio do Nerdice também nas redes sociais, além das redes sociais da TV Cidade. É isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Eu não sei falar inglês. Já o primeiro longa-metragem... A estética da fome, como é conhecido esse termo criado por Glauber Rocha...